Olá, eu sou a professora Tuane Vieira e a aula de hoje será sobre proteínas. Pensa numa função e alguma coisa que esteja acontecendo na sua célula neste momento. Pensou? Tem várias proteínas fazendo isso. Para isso, a gente precisa de uma diversidade muito grande de proteínas e toda a informação para a produção dessas proteínas está no nosso DNA, no nosso material genético. Então, o nosso DNA, ele vai passar por um processo que a gente chama de transcrição. Nesse processo de transcrição, essa informação contida no DNA é transcrita para uma molécula que a gente chama de RNA mensageiro. Essa molécula de RNA mensageiro no ribossoma vai ter essa informação traduzida para uma informação de uma proteína, uma sequência de aminoácidos ligados uns nos outros, formando uma cadeia polipeptídica, formando uma proteína. Esse processo de transcrição e de tradução são processos que a gente vai ver com mais detalhes mais para frente, numa outra aula. Agora, é importante a gente entrar primeiramente em contato com alguns termos que vão ser importantes para classificar essas proteínas e que a gente vai conhecer e ler muito dentro desse mundo, dessa leitura sobre proteínas, né? As proteínas, elas podem ser classificadas com relação às suas funções. Então, proteínas envolvidas com catálise, né, com aceleração de reações dentro das células, são as enzimas. A gente vai ter proteínas que estão envolvidas com a própria estruturação da célula, promovendo suporte para as células. A gente vai ter proteínas envolvidas com movimentação celular, com defesa, por exemplo, dos anticorpos, enfim, várias funções nas quais a gente pode, então, classificar as diferentes proteínas. Elas podem ser classificadas também de acordo com a sua composição, né? Então, elas podem ser classificadas como proteínas simples, ou seja, proteínas que apresentam somente aminoácidos e assim elas desempenham as suas funções, é o exemplo aqui da ribonuclease A, ou proteínas conjugadas, né? Proteínas que elas apresentam outros grupamentos químicos ou o que a gente chama de grupamentos prostéticos, quando esses grupamentos estão ligados covalentemente aos aminoácidos, formando então uma proteína conjugada que vai desempenhar a sua função com a ajuda daquele grupamento, né? Então, por exemplo, as glicoproteínas são proteínas que têm como grupamento prostético os carboidratos. Isso é super importante, a gente vai discutir isso mais quando falar dessas glicoproteínas mais especificamente. Por exemplo, no reconhecimento celular, a gente tem proteínas que têm esse grupamento aqui, ó, que é o grupamento M, tem esse ferro no meio, que é o exemplo da hemoglobina, e isso vai ser importante para transportar gases como o oxigênio. A gente vai ter proteínas que são classificadas como metaloproteínas, que apresentam uma série de metais na sua composição, e isso vai ser importante para suas diferentes atividades catalíticas também, participação de determinados tipos de reação, por exemplo. Então, algumas proteínas precisam dessa ajudinha para desempenharem as suas funções, precisam então estar ligadas covalentemente, que é o caso dos grupos prostéticos ou não, conjugadas então com essas outras moléculas. Elas ainda podem ser classificadas de acordo com o número de cadeias polipeptídicas. Então, quando a gente tem uma proteína formada por uma única cadeia, a gente diz que ela é um monômero ou formada por uma unidade monomérica única, ou ela pode ser um oligômero, formada por mais de uma unidade monomérica, como é o exemplo aqui da hemoglobina e da transtirretina. Reparem aqui na transtirretina que a gente tem uma parte da molécula colorida em amarelo, outra em azul, outra em verde, outra em vermelho. Na verdade, cada uma dessas cadeias são cadeias independentes, são monômeros que juntos formam um tetrâmero, né? Nesse caso, a gente tem 4 cadeias polipeptídicas formando a proteína transtirretina, e essa estrutura dela, formando um tetrâmero, é importante para que ela possa desempenhar a sua função, que é carreadora de hormônios, por exemplo, na nossa corrente sanguínea. Ainda em relação ao número de cadeias polipeptídicas, a gente vai encontrar esse termo pró,
por exemplo, aqui na proinsulina, né? Então, a insulina ela é primeiramente sintetizada como proinsulina. A gente tem uma única cadeia polipeptídica, essa cadeia completa aqui. Nessa forma, ela não é ativa, então ela precisa passar por um processo de clivagem que vai fazer com que a gente tenha, né, clivando aqui e aqui, a gente passa a ter duas sequências polipeptídicas, né? Era uma única sequência, agora a gente passa a ter duas sequências que permanecem unidas aqui, porque a gente tem duas pontes de sulfeto, tá? Mas essa forma aqui é a forma ativa da molécula que vai que vai sinalizar um monte de coisa em relação à nossa glicemia, no nosso metabolismo. Então, ela é sintetizada como proinsulina, precisa passar por uma clivagem para passar a ter a função de insulina, formada agora por duas cadeias polipeptídicas, tá? Então isso vai acontecer, esse processamento, né, de proteólise acontece para algumas proteínas e isso é importante para modular a função delas, né, no nosso organismo. Ainda podem ser classificadas quanto à forma, então a gente tem dois grandes grupos em relação à forma das proteínas, são as proteínas fibrosas, que normalmente têm estruturas pouco variadas, né? A gente vai abordar isso mais para frente melhor. E as proteínas globulares, né? Globular, justamente por conta do formato, a gente consegue desenhar ali um círculo, né? Uma bola ali em torno dessa estrutura, e normalmente as proteínas globulares elas têm uma riqueza maior de estruturas formando essa proteína, né, completa, inteira. Então, para começar a falar, né, da estrutura das proteínas, a gente vai começar a falar do primeiro nível estrutural, né? Então, as proteínas elas têm 3 ou até 4 níveis estruturais: a estrutura primária, a estrutura secundária e a estrutura terciária, e algumas proteínas apresentam também o que a gente vai chamar de estrutura quaternária. A gente vai começar então pela estrutura primária, que é simplesmente a sequência dos aminoácidos. Então, quando a gente está falando só da ordem desses aminoácidos ligados, formando aquela cadeia polipeptídica, formando aquela proteína, a gente está falando só da sequência primária. Então, a sequência primária é formada a partir da ligação entre os aminoácidos, ligação essa covalente que a gente chama de ligação peptídica, né? Então, a gente vai ter lá no ribossomo um aminoácido interagindo com o outro, sofrendo uma reação de condensação. Então, o grupamento alfa-carboxílico de um aminoácido interage com o grupamento alfamino, a gente retira uma molécula de água, a gente faz então uma reação de condensação e a gente forma então aqui uma ligação peptídica entre esses dois aminoácidos. Então agora, aqui eles eram aminoácido, dependendo da cadeia lateral, vamos dizer que aqui era uma glicina e aqui era uma alanina, e agora a gente vai ter o que a gente chama de resíduo de aminoácido. Então, um resíduo de glicina, um resíduo de alanina, porque essas moléculas perderam aqui juntas uma molécula de água. Então, a ligação peptídica ela vai acontecendo na sequência daquela leitura que acontece lá no ribossomo entre os vários aminoácidos, e a gente tem padronizado uma sequência de leitura que a gente vai representar sempre da esquerda para a direita, né? No mundo ocidental a gente lê da esquerda para a direita, então da mesma maneira a gente vai ler a sequência primária também da esquerda para a direita, colocando sempre o aminoácido que está com o seu grupamento alfamino livre na primeira ponta, na ponta N-terminal, né? Ele vai ser o nosso resíduo do N-terminal, e o aminoácido que está com o seu grupamento alfa-carboxílico livre vai ser o nosso C-terminal. Então, esse aqui vai ser o nosso aminoácido 1 e esse aqui vai ser o nosso último aminoácido, dependendo aí de quantos aminoácidos a gente vai ter
dentro dessa sequência. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 aminoácidos. Esse é o 1 e esse aqui é o 5. Isso é importante porque se a gente tiver uma sequência aqui, por exemplo, né, serina, glicina, alanina, tirosina, leucina, é diferente da sequência leucina, tirosina, alanina, glicina, serina. Então, eu tenho que colocar na ordem da esquerda para a direita quem é o meu aminoácido que tem o resíduo N-terminal livre, que nesse caso aqui é serina, e nesse caso aqui é leucina, e aqui o meu C-terminal, né, que nesse caso aqui é leucina e aqui é serina. A gente tem a mesma composição aqui de aminoácidos, mas essa diferença aqui na sequência pode, por exemplo, determinar uma diferença funcional para esses peptídeos ou, né, para uma proteína. Uma outra coisa que a gente tem que lembrar é que os aminoácidos eles têm grupamentos que podem ser ionizáveis e quando a gente está olhando para a proteína também a gente vai ter grupamentos ionizáveis, mas no caso do aminoácido livre tanto o agrupamento alfamino quanto o grupamento alfa-carboxílico pode sofrer a ionização. Aqui, quando a gente está olhando para os resíduos de aminoácidos, só o grupamento N-terminal e o C-terminal são ionizáveis, os outros eles estão comprometidos aqui com a ligação peptídica. E, obviamente, se a gente tiver cadeias laterais ionizáveis, a gente também vai ter essas cadeias laterais podendo apresentar carga ou não. E com isso, né, cada um desses grupamentos vai ter um valor de pKa, a nossa proteína ela vai ter um valor de PI, de ponto isoelétrico, então isso vai ser importante para, dependendo do pH onde ela esteja, a gente entender, olhando essa sequência primária, qual vai ser a nossa carga dessa nossa proteína naquele pH, e isso tem relação, assim como a gente viu, para a solubilidade de aminoácidos, também para a solubilidade de proteínas. A gente pode ter sequências pequenas, então normalmente a gente vai chamar de proteína quando a gente tiver mais de 50 resíduos de aminoácidos, mas estruturas com um número menor de resíduos, né, que são chamados de peptídeos, eles também vão exercer várias funções, o exemplo aqui do citocina, que é responsável por sinalização de contração do útero, de ejeção do leite, quando a mãe está né, vai ter o filho, né, para estimular o parto e depois para estimular a amamentação, assim como outros peptídeos que vão ter várias funções aqui. O exemplo do aspartame, que é um peptídeo que é usado na culinária como adoçante. Conhecer a estrutura primária de uma proteína é importante para a gente entender a evolução daquela proteína, é importante para a gente entender tentar descobrir qual é a estrutura daquela proteína, e a gente entra aqui em alguns termos também que vocês vão esbarrar frequentemente dentro dessas comparações de estrutura de sequência, né, primária de proteínas e de estrutura tridimensional de proteínas. Então, um exemplo aqui que a gente está mostrando da ribonuclease bovina, né, que é uma enzima digestiva, a gente tem na vaca, mas o ser humano ele também tem essa proteína, que é a ribonuclease humana. Se a gente olhar a estrutura delas, elas são muito parecidas, tanto estruturalmente como também a sequência primária é muito homóloga, então esse é um outro termo. São proteínas de estrutura primária homóloga, de estrutura terciária também homólogas, e aí, nesse caso, né, quanto mais próximos os organismos são evolutivamente, né? Então, nesse caso aqui são dois mamíferos, né? Maior vai ser a similaridade de sequência, maior vai ser a homologia, né? Nesse caso, a gente tem duas proteínas que têm a mesma função, né? São enzimas digestivas, então a gente está falando aqui de dois ortólogos, né? Mas a gente tem aqui o exemplo da angiogenina humana, que tem uma estrutura e uma sequência também muito parecida, mas nesse caso a gente está falando de uma outra função, né? Ela tem uma estrutura parecida, mas ela desempenha a função de estimular o crescimento de vaso sanguíneo. Então a gente está falando de uma proteína paráloga, tá? Então esses são termos
usados quando a gente está fazendo análise dessas proteínas, e analisar a sequência primária vai nos falar muito, e comparar as diversas sequências primárias conhecidas vai falar muito sobre a estrutura e a função daquela proteína de repente nova que a gente está caracterizando. Então, para começar, né, no primeiro nível estrutural, a gente vai ter que falar bastante do papel da ligação peptídica para formação dessa estrutura primária. Isso porque a gente não pode pensar na ligação peptídica simplesmente como uma ligação ali entre os resíduos, né? A maneira, né, como essa ligação peptídica se comporta quimicamente vai ser importante para gerar os próximos níveis estruturais e as variadas conformações, ou diminuir, na verdade, né, até mesmo a possibilidade de diferentes conformações. Então, primeira coisa, né, se a gente olhar essa cadeia polipeptídica, a gente chama essa parte aqui só, né, das ligações peptídicas de cadeia principal, sem por enquanto levar em consideração as cadeias laterais, né? Se a gente olhar na própria cadeia principal, a gente tem regiões que são boas aceptoras de ligação de hidrogênio, as regiões que são boas doadoras de ligação de hidrogênio por conta da eletronegatividade desses átomos. Então, isso significa que a gente pode fazer ligações de hidrogênio dentro da cadeia, tá? Isso vai ser importante para a geração das estruturas secundárias que a gente vai ver mais para frente quais são. Uma outra coisa é a ressonância da ligação peptídica, né? As ligações peptídicas são formadas entre, né, o carbono do grupamento carboxílico e o nitrogênio do grupamento alfamino, né? A gente tem uma ligação dupla entre esse carbono e esse oxigênio, mas ela vai, né, estar em ressonância, então ora com esse oxigênio e ora com o nitrogênio. E isso vai fazer com que a gente tenha uma ligação planar, né? O que significa uma ligação planar, né? Porque nesse caso, como a gente teria, né, aqui o que seria uma ligação simples, na verdade vai se comportar como uma ligação parcialmente dupla, né? E qual é o impacto disso no espaço, né? Os átomos, vamos imaginar que isso aqui é um carbono, esse aqui é o outro carbono, então a possibilidade de ter uma movimentação ao redor dessa ligação, tá? Isso quando essa ligação é simples, mas quando essa ligação é dupla, ou ela tem caráter parcial de ligação dupla, é como se isso aqui não se, né, a gente não vai poder ter a mesma liberdade de conformação. Então é como se isso aqui tivesse travado. Isso aqui não vai se movimentar, ele vai estar sempre, essa ligação vai estar sempre nesse plano. E estando sempre nesse plano, isso vai fazer com que eu tenha, nas minhas diferentes ligações peptídicas, restrições de movimentação, porque cada uma está ali presa, né, conformacionalmente num determinado plano, tá? Então, se a gente olhar, né, também por conta da geometria da ligação peptídica, a gente vai encontrar essas ligações mais na posição que a gente chama na configuração que a gente chama de trans, né? Como se tivesse ali um zigue-zague, porque isso vai ser conformacionalmente melhor, né? Vai caber mais facilmente do que a conformação cis. Então, não que seja impossível, mas na maior parte das vezes a gente vai ter, por conta da formação desses planos, as ligações peptídicas na configuração trans. Então, vamos imaginar aqui, né, nessa sequência, a gente tem duas ligações peptídicas sendo representadas aqui, né, que estão coloridas aqui, os seus planos em laranja, né?
Então, aqui, na ligação peptídica, por ter caráter de ligação dupla, a gente tem uma restrição ali da movimentação. No entanto, né, aqueles outros átomos, né, aqui, carbono alfa, que está ligado ao nitrogênio da ligação, de uma ligação peptídica e ao carbono, né, da outra ligação peptídica, ali a gente pode ter movimentação. E aí a gente vai poder ter movimentação, né, para um lado ou para o outro. E essa movimentação, ela é chamada de ângulo diedro ou ângulo de torção, tá? Então, dependendo em relação a quem, né, se a gente está falando da rotação em relação ao nitrogênio ou em relação ao carbono, do carbono alfa em relação ao nitrogênio, ou o carbono do grupamento carbonil, né, da outra ligação peptídica, a gente vai chamar isso de ângulo φ ou de ângulo psi, né, para identificar em relação a quem a gente está fazendo, em relação a que átomo a gente está falando dessa angulação. Então, esses ângulos eles vão poder variar de menos, teoricamente, de menos 180 até mais 180, tá? E aí um pesquisador chamado Ramachandra definiu quais seriam as possibilidades de ângulos φ e psi possíveis ou não, permitidas ou não, para gerar a estrutura de um polipeptídeo, né, ou de uma proteína. Então, nesse plot a gente tem esses ângulos φ e psi, e se a gente observar aqui, a gente tem áreas rosas, né, que estão representadas aqui em rosas, que são as áreas não permitidas, e áreas em verde, que são chamadas as áreas permitidas, né. Então, por exemplo, aqui, quando a gente tem um ângulo 0 e o outro 180, a gente vai ter esses átomos tendendo a colidir, né? E isso não vai ser favorável, né? Não vai ser termodinamicamente favorável. Então, se a gente tem uma conformação aqui, por exemplo, menos 139 e menos 135, isso acomoda melhor, isso está dentro de uma região permitida do plot de Ramachandra, né? Então, a gente vai ter vários pares, né, de angulações φ e psi não permitidas e algumas permitidas, e quando a gente está descrevendo a estrutura da nossa proteína, por exemplo, a gente tem que olhar se os ângulos que a gente está dizendo, né, se os ângulos de torção que a gente está dizendo que tem ali naquela proteína para gerar aquela estrutura, se eles estão dentro de regiões permitidas ou não do plot de Ramachandra, né? Não é impossível ter alguma ligação fora, né, em regiões não permitidas, mas você diminui, né, a credibilidade daquela sua estrutura se você tiver um número muito grande de estruturas, né, onde esses ângulos φ e psi estão caindo em regiões não permitidas, tá? Então, com isso, a gente tem esse primeiro nível estrutural, né, que é da estrutura primária da proteína, conhecendo essas propriedades, né, da estrutura, da ligação peptídica, que vai gerar essa estrutura primária e vai impactar consequentemente nas próximas estruturas que a gente vai conhecer, que são as estruturas secundárias e terciárias, né? Simplesmente, né, essas restrições que essa ligação peptídica planar, né, fornece de característica, de propriedade para essa ligação peptídica, vai fazer com que eu já não tenha uma possibilidade de movimentação, por exemplo, em torno dessas ligações. Então, isso já vai dar uma restrição espacial para essa minha proteína e isso vai para essa minha cadeia polipeptídica, e isso vai fazer com que agora eu gere determinadas estruturas e estruturas ainda assim variadas, mas dentro dessas, entre aspas, limitações, né, que a ligação peptídica impõe para a estrutura da proteína. Então, numa próxima aula, a gente vai conhecer essas estruturas secundárias, estruturas
terciárias e quaternárias e entender um pouco mais como as proteínas se enovelam.